Irmãos, vamos abrir novamente a Bíblia no texto que nós lemos, de Gênesis 18, versículos 22 a 33. Os irmãos já conhecem já o contexto em que esse diálogo entre Deus e Abraão aconteceu. Os irmãos já têm acompanhado a exposição de Gênesis 18, a visita que Abraão recebeu do Senhor e de 2 anjos. Os irmãos viram aí também na semana passada o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus dizendo que o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até ele, e aí existe um tom forte de ameaça, e isso dá ensejo a esse diálogo entre Deus e Abraão. E nesse diálogo, o que é enfatizado é o fato de Deus ser misericordioso com toda a cidade, com a maioria dos perversos, por amor dos justos. É interessante ver esse modo de agir de Deus. Ele diz: olha, se na cidade de Sodoma tiver algum justo, eu não destruirei Sodoma, eu vou preservar Sodoma por causa desse justo que vai estar lá. E ele vai dar provas reais, históricas disso na sequência da história. Nós veremos aqui que ele vai fazer isso, na verdade, na sequência aí da narrativa nós veremos isso. Mas o que é enfatizado nesse texto, o que é ensinado por um refrão que vai se repetindo, que é dito diversas vezes, é isso: olha, eu não vou acabar com a cidade toda se houver algum justo ali. Esse é o ensino que nós vemos aqui. Com isso nós percebemos a importância dos justos, tão desprezados, tão odiados, tão ridicularizados pelos maus. Nós vemos a importância dos justos na preservação dos ímpios por um tempo. Nós vemos a importância do justo no fato de Deus ser longânimo e paciente, tolerar os maus por muito mais tempo, conforme nós vamos ver de outros textos paralelos a esse aqui. Os irmãos vão acompanhar aí a exposição desses versículos. Esses versículos são fáceis de entender, eles não são difíceis, até porque eles são vários, são grandes, o texto é longo, o texto é grande, para os padrões que nós usamos aqui no púlpito para ensinar. Geralmente nós pegamos blocos bem menores para ensinar, mas como esse texto ele tem muita repetição, existe, como eu falei para vocês, existe um refrão que vai se repetindo, a partir do versículo 28 em especial, nós percebemos esse refrão se repetindo. Isso ajuda a olharmos para o texto com rapidez maior. Então os irmãos poderão observar aí que esse texto pode ser dividido, para que fique mais fácil o conhecimento e o estudo dele, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte desse texto são os versículos 22 e 23, e eu quero destacar uma realidade nos versículos 22 e 23, uma realidade que transparece, que aparece desse texto. Quando nós lemos, nós percebemos essa realidade presente aí. E essa realidade é a seguinte: existem apenas 2 classificações dos homens. Os homens na Bíblia, para efeito do trato de Deus com eles, no que diz respeito ao seu juízo, podem ser classificados somente de 2 maneiras. E nós veremos essas 2 maneiras nos versículos 22 e 23. Seguindo no texto, nós chegamos a uma segunda divisão, e essa segunda divisão está nos versículos 24 e 25. E essa segunda divisão, nos versículos 24 e 25, aponta para apenas 2 sentenças.
Na Bíblia, no trato de Deus com o homem, no que diz respeito à aplicação do seu juízo, só existem duas sentenças possíveis. Não há uma sentença intermediária, não há uma terceira sentença. Só existem duas sentenças possíveis. Nós não podemos nos deixar levar por ensinos falsos nessa questão. E a terceira divisão desse texto é a maior, começa no versículo 26 e prossegue até o versículo 33, essa divisão mostra que existe somente um avaliador. Só existe um avaliador que faz a classificação, que diz: este homem pertence a esse grupo, este homem pertence a esse outro grupo. Somente um avaliador realiza isso, e esse avaliador não é o ser humano, esse avaliador é o próprio Deus. Nós vamos então olhar para a primeira divisão do texto, que mostra que existem apenas duas classificações. Vamos então ver o versículo 22, o texto diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Note bem, aqui o texto chama, no versículo 22, o texto chama esses personagens de homens. Mas notem, nós sabemos na sequência da história quem foi para Sodoma. Abraão recebeu a visita de 3 homens. E nós sabemos no decorrer da narrativa, nós aprendemos que somente 2 foram para Sodoma. Vejam o versículo 1 do capítulo 19. Em 19:1, a identidade deles finalmente é dada. Veja o que diz aí: ao anoitecer, diz o 19:1, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Aqui nós temos a identidade claramente dada dos outros 2 personagens. Os outros 2 personagens, que são descritos como homens no versículo 22 do capítulo 18, na verdade eram anjos, e aprendemos então isso aqui. E aí o texto prossegue e realça mais uma vez o que nós já aprendemos anteriormente. Realça qual é a identidade do terceiro personagem. Vejam na sequência, então diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença e aí é mencionado o terceiro personagem. Quem é o terceiro personagem? O Senhor, Yahweh, o próprio Deus, presente ali, assumindo uma forma humana. Então aqui, olhando para essas coisas, nós descobrimos quem são aqueles 3 personagens intrigantes que foram visitar Abraão e para quem Abraão preparou um banquete. Nós temos aqui o próprio Yahweh, o Criador dos céus e da terra, o Deus da aliança, o Deus do pacto, que fez uma aliança com Abraão, o próprio Deus aqui, assumindo esse formato humano e falando com ele, sentando-se à sua mesa e comendo com ele, e além disso, 2 anjos que agora se afastam e vão na direção de Sodoma. Nós vamos conhecer a história deles no próximo domingo, se Deus permitir, o que eles foram fazer em Sodoma, esses 2 anjos. E o texto então diz que Abraão permaneceu na presença do Senhor. Ele vai agora falar com Deus. Notem, a expressão Abraão permaneceu na presença do Senhor é uma expressão que evoca a ideia de humildade. É como se o texto estivesse dizendo o seguinte: olha, Abraão permaneceu ali diante de Deus em prontidão, pronto para obedecer ou pronto para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Esse é o sentido dessa expressão, permanecer na presença do Senhor. Abraão, durante o banquete, que nós já estudamos nos versículos anteriores, durante o banquete, Abraão se postou de pé na presença do Senhor. Fazendo o que ali de pé? Ele estava ali como um garçom, pronto, esperando que o Senhor desse qualquer ordem para ele, e ele então iria atender a ordem do Senhor. Aqui nós vemos novamente essa postura, Abraão na presença do Senhor ali, como que dizendo: olha, Senhor, eu continuo aqui,
Eu estou pronto para fazer o que o Senhor mandar. Existe, como eu disse para vocês na semana passada, existe a possibilidade de uma variante textual aqui, o que nós chamamos, os irmãos aprenderam na semana passada, de tikune soferim. O que é uma tikune soferim? É uma correção dos escribas. Existem 18 tikune soferim. Quando um escriba percebia, especialmente os maçoretas da Idade Média, quando eles percebiam que algum texto do Antigo Testamento era construído de tal maneira que a grandeza de Deus parecia ser diminuída, o que eles faziam? Eles faziam uma alteraçãozinha nesse texto, para preservar a grandeza de Deus. Se isso aconteceu aqui, então o texto original era assim: porém o Senhor permaneceu na presença de Abraão. Inverte. Talvez o texto original seja invertido. Deus permaneceu na presença de Abraão. Então, quando os escribas leram isso, eles disseram: não, isso não pode ser. Não pode ser isso. Como Deus permaneceu na presença de Abraão como um servo, ali esperando Abraão dar as ordens? Não pode. Então nós vamos mudar essa sequência. Nós vamos fazer uma correção. É a correção dos escribas, tikune soferim, a correção dos escribas. Vamos preservar a glória de Deus e fazer essa pequena inversão. Isso aparece, segundo dizem, em 18 lugares do Antigo Testamento. E aí eles mudaram. Se isso for verdade, se realmente o que temos aqui é uma tikune soferim, então o que nós temos aqui é a afirmação de que Deus permaneceu na presença de Abraão. Para quê? É como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui para servir. Mas servir em que sentido? Bem, Abraão, você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário, expor as suas impressões? Eu estou aqui pronto a esclarecer as suas dúvidas. Eu estou aqui pronto a servir, como alguém que quer sanar alguma coisa que está incomodando aí o seu coração. Se isso é assim, se existe realmente essa alteração no texto original, se podemos seguir nessa linha, então Deus aqui se humilha. E Ele se coloca ali como um servo de Abraão, dizendo: eu estou pronto, eu sei que há dúvidas no seu coração. Eu sei que há questões sérias aí no seu coração acerca do que eu vou fazer. Eu sei que você está com diversas perguntas chacoalhando aí dentro. Então, os anjos vão para Sodoma, mas eu permanecerei aqui na sua presença, pronto para sanar as suas questões e apaziguar o seu coração. Nosso Deus é assim. Não somente nós comparecemos na sua presença e nos dispomos a servi-lo e a trabalhar por Ele e atuar na sua causa e a expandir o seu reino e a propagar a sua mensagem e incentivar os homens a honrá-lo. Não somente isso, mas no nosso relacionamento com Deus existe algo mais. O Senhor também se coloca na nossa presença, dizendo: eu estou aqui, eu sirvo você também, eu sou o Deus servo, eu estou pronto a ajudar você, eu estou pronto a trabalhar por você, eu estou pronto a apaziguar o seu coração, eu estou pronto a ensinar você. Eu sei que você é um servo, mas agora nesse momento eu estou assumindo a postura de um Senhor que serve. É claro que há um paradoxo aqui. Eu sou o Criador do universo, os anjos me obedecem, o universo me obedece, as galáxias me obedecem, as estrelas me obedecem, os ventos me obedecem, os mares me obedecem, mas eu agora me coloco aqui, diante de você, como um Senhor servo, para servir você, para trabalhar por você, para apaziguar o seu coração, para remover as suas dúvidas, para ensinar você, para ajudar você a caminhar. Então talvez tenhamos isso aqui.
Agora, a sequência da história parece mostrar isso mesmo. Deus sendo paciente, porque Abraão, cá entre nós, na leitura aqui, foi muito chato. Eu não sei se como professor eu suportaria tanta insistência numa pergunta só. O próprio Abraão reconheceu que ele estava sendo insistente demais. Ele disse: Senhor, não se ire se eu perguntar mais uma vez. Ele percebe que ele está sendo insistente demais naquilo e está já começando a incomodar. Na própria leitura nós ficamos incomodados. Esse refrão não acaba. Ele sai dos 50 e chega até os 10. É como uma criança que não para de perguntar. Você não está entendendo o recado, Abraão? Você não está entendendo que eu não vou matar o justo com o ímpio? Você ainda não entendeu? Tem que continuar perguntando a mesma coisa até ouvir. E Deus, no entanto, mostra paciência e vai respondendo e respondendo. Eu estou aqui na sua presença. Eu estou aqui para apaziguar o seu coração, para ensinar você, para conduzir você no caminho da verdade. Pergunte o que quiser, quantas vezes quiser. Eu sou o Senhor, mas eu sou o Senhor que diante de você eu assumo a postura de Senhor servo. Eu quero ensinar você, eu quero conduzir você, eu quero apaziguar o seu coração. E o texto então prossegue, e então nós encontramos as duas classificações que a Bíblia apresenta acerca da humanidade, e é importante detectarmos isso aqui. Vejam o que Abraão diz: e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio. Quais são as duas únicas classificações que abrangem toda a humanidade, de acordo com essa pergunta de Abraão? Uma pergunta que Deus reconhece como válida. Deus não corrige a pergunta, Deus acolhe a pergunta, e Deus responde a pergunta porque percebe que a pergunta foi bem formulada. Existe um pressuposto embutido nessa pergunta, e esse pressuposto embutido na pergunta é o seguinte: a humanidade está dividida entre dois grupos. A cidade de Sodoma está dividida em apenas dois grupos: os justos e os ímpios. É isso. E é assim com o mundo todo. É curioso isso. É curioso porque é isso que vai definir o restante da história. Note bem, a Bíblia não divide a humanidade entre opressor e oprimido. Isso aparece de modo secundário na Bíblia. Não divide a humanidade entre quem sabia e quem não sabia. Não divide a humanidade entre quem ouviu e quem não ouviu. Não divide a humanidade entre o fraco e o forte. Não. A divisão principal da Bíblia, a divisão crucial da Bíblia, que define o futuro de cada um, envolve apenas justos e ímpios. Isso significa que a humanidade dividida assim, isso significa que você que está aqui agora pertence a um grupo ou a outro. Não tem jeito. Não há um terceiro grupo cinzento, o meio ímpio, ou o meio justo, o pessoal de cima do muro, da zona mista, da zona neutra. Isso não existe. Ou você é justo, ou você é ímpio. Não há uma zona cinzenta, intermediária, não há. É necessário que nós entendamos que para o juiz de toda a terra, para o Senhor de todo o universo, aquele que é absolutamente santo e justo, só existem dois grupos. E você fatalmente pertence a um ou a outro. Não tem como.
Ou você é justo, ou você é ímpio. E nós vamos aprender que quem avalia quem é justo e quem é ímpio não é você. Nós vamos aprender no texto que quem avalia quem é justo e quem é ímpio é o juiz supremo que tem o conhecimento do coração de cada um. E é importante, então, termos na nossa mente essa classificação clara, nítida, bem definida. Existe na humanidade o grupo dos justos e o grupo dos ímpios só. Se você não é justo, você é ímpio. Se você não é ímpio, deixou de ser ímpio, então você é justo. Mas nós vamos prosseguir na história, porque ao final nós temos que aprender o que é ser justo. Vamos na sequência. Nós chegamos, quando nós olhamos os versículos 24 e 25, nós chegamos à segunda divisão do texto, e essa segunda divisão do texto está fortemente ligada com a primeira, é claro. Por quê? Porque o justo terá um destino, e o ímpio terá outro destino. Existem apenas, aqui na nossa segunda divisão, como eu disse, existem apenas duas sentenças. Não há uma terceira sentença. Assim como há somente dois grupos, duas classificações, existem apenas somente duas sentenças. Vamos seguir na história e vamos ver como o diálogo caminha. Abraão diz assim: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram. Veja aqui, observe aqui a presença das duas sentenças. As duas sentenças aparecem aqui, elas são indicadas em primeiro lugar pela palavra destruirás e pela segunda palavra pouparás. Somente duas opções aqui. O versículo 24 mostra somente esses dois verbos, somente essas duas ações de Deus no trato com as duas classificações que nós mencionamos. Ou haverá destruição, ou haverá perdão. Ou ele destrói, ou ele poupa, perdoa. Não há uma terceira sentença. Não há uma sentença que é mais branda do que o destruir. E não há uma sentença que é menos severa do que essas que estou mencionando. Não, o que existe aqui são apenas essas duas. Nós aprendemos, quando nós estudamos as diversas teologias por aí afora, que existe da parte de Deus, ensinam por aí, claro que isso não tem fundamento nenhum, existe por aí a ideia de que se a pessoa é uma pessoa ímpia e ela rejeita o Evangelho e ela não vive de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela parte dessa vida sem esperança, é nos ensinado, e os brasileiros crescem com esse ensino, é nos ensinado de que a pessoa recebe uma sentença intermediária. Ela não é condenada. Ela não é condenada, mas ela também não é salva. Então o que ela é? Ela não é salva e não é condenada. O que ela é então? Então dizem, não, essa pessoa ela vai para um lugar intermediário. E ela permanece naquele lugar intermediário. E nesse lugar intermediário, ela vai purgando as suas culpas. E por isso esse lugar intermediário se chama purgatório. Até feio esse nome, né? Purgatório. E ela vai então para esse lugar intermediário. E ali nesse purgatório, então ela vai tentar conquistar a justiça que ela não conseguiu conquistar aqui neste mundo. E dependendo do seu estado, ela pode ficar muito tempo no purgatório. Ou, se o seu estado é um pouquinho melhor, ela vai ficar menos tempo no purgatório. Se nós fizermos muitas orações por ela,
e acendermos várias velas para ela, e rezarmos muitas missas para ela, o tempo no purgatório dela diminui. Por quê? Porque nós podemos praticar atos de justiça em benefício dela. Nós podemos realizar ações cultuais, ações religiosas, em benefício dessa pessoa. Então ela que está lá, nesse estado intermediário, sofrendo uma sentença intermediária, pode ser beneficiada pelas minhas súplicas, pelas minhas ações, pelas minhas missas. E então, num dado momento, ela cumpre o seu tempo ali no purgatório. E chegando então ao ponto em que ela é justa agora diante de Deus, a sua alma salta do purgatório. A sua alma salta do purgatório e chega então finalmente ao céu. Na palavra de Deus, tudo isso, quando olhamos para a palavra de Deus, tudo isso, por mais que seja bem elaborado, por mais que existam aí diversos argumentos de teólogos, de filósofos religiosos que trabalham com isso, que tentam encontrar evidências disso nos textos bíblicos, nós olhamos a palavra de Deus e descobrimos que tudo isso não passa de mera bobagem, de mera invenção. Na palavra de Deus não existe uma sentença intermediária. Na palavra de Deus só existem dois destinos: destruirás e pouparás. Somente isso. Os justos, que nós aprendemos nos 2 primeiros versículos, eles serão poupados, perdoados. Os ímpios, é a segunda classificação, não existe uma terceira. Os ímpios serão destruídos. É assim que funciona a justiça de Deus. É simples. Ela não tem complexidades. Qualquer criança consegue entender isso. É uma justiça clara, simples, objetiva. Ela divide em 2 partes e ela aplica uma de apenas 2 sentenças. Nós não temos que nos preocupar com invenções, com desculpas, com teologias inventadas, não. Nós aprendemos, existem os justos e existem os ímpios. Os justos viverão, os ímpios serão destruídos eternamente. É assim que funciona, simples, claro. Até uma criança consegue entender isso. E alguém pode pensar, mas será possível que Deus realize isso de modo tão severo e ainda assim ser justo? A palavra de Deus diz, quando nós prosseguimos na sequência, o texto narrando aqui as palavras de Abraão diz assim: longe de ti o fazeres tal coisa, ou seja, punir o justo com o ímpio. Ou até mesmo também relevar o pecado do ímpio e não punir o ímpio. Ele diz, como se o justo fosse igual ao ímpio, ele diz, isso não pode acontecer. Quando ele diz longe de ti, ele está dizendo, isso é uma ideia repugnante. É impossível que Deus faça isso. É impossível que Deus trate o justo como ímpio e o ímpio como justo. Essa ideia, quando ele diz longe de ti, ele está dizendo, essa ideia é repugnante, ele diz. E prosseguindo diz, longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. E aqui nesse ponto, Abraão enuncia como que uma espécie de título de Deus. Alguém pode pensar, mas essa concepção de aplicação da justiça é severa demais. Deveria haver uma gradação. Deveria haver uma sentença intermediária. Deveria haver um leque maior de opções. Não deveria ser desse jeito. Me parece que aqui existe uma severidade demais por parte de Deus. Alguém poderia pensar isso. Então, Abraão inclui esse título aqui, chamando Deus de o juiz de toda a terra. Nós aprendemos em Deuteronômio essa realidade. Veja Deuteronômio 32:4, porque Moisés quer destacar isso aqui nessa passagem e na passagem de Deuteronômio que nós vamos ler agora. Deuteronômio 32:4. Veja o que diz esse texto. Deuteronômio 32:4.
O texto diz assim: eis a rocha. Aqui é uma alusão ao próprio Deus, a Javé. Ele é chamado de rocha, dada a sua firmeza, ele é inabalável. E o texto diz: suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Quando ele julga assim, nessa base fixa, e nessa base dupla e clara, ele faz justiça absoluta, nele não há injustiça, ele é justo e reto, e todos os seus juízos são perfeitos. Prossiga aí na sua Bíblia, veja o que diz o texto de Salmos, veja o Salmo 11, o Salmo 11 também fala sobre a justiça de Deus. Veja Salmo 11, nós temos que afastar da nossa mente a ideia de que algumas ações de Deus não são ações absolutamente justas. Nós muitas vezes vemos Deus agindo neste mundo e pensamos: Deus não é absolutamente justo, eu não entendo porque Ele age desta ou daquela maneira. Na palavra de Deus nós não temos espaço para dizer essas coisas. Vejam Salmo 11, 7, diz assim: porque o Senhor é justo, diz o texto, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Ele mostra aqui um dos lados da humanidade. Quem vai contemplar a sua face? Os retos contemplarão a sua face, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça, não há nenhuma injustiça da parte dEle. Veja na sequência do livro dos Salmos, veja o Salmo 94, observe Salmo 94, veja o versículo 2 desse Salmo, Salmo 94, 2. Aqui ele mostra o outro lado, aqui ele mostra o outro grupo, o segundo grupo, o grupo dos ímpios. O texto diz assim: exalta-te, ó juiz da terra. É a linguagem adotada em Gênesis. Em Gênesis ele é chamado de o juiz de toda a terra. Ele diz: exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Ele mostra aqui de novo um outro grupo agora, os soberbos, os ímpios. Levanta-te, juiz da terra, e dá o pago aos soberbos. Nós encontramos também essa realidade, esse ensino, o ensino do Deus justo, que age com justiça no livro de Daniel. Veja o livro de Daniel. Daniel aqui no capítulo 9, ele se recorda da punição terrível, da punição cruel, podemos dizer. Uma punição crudelíssima que Deus aplicou a Jerusalém. Uma terrível punição. Deus acabou com Jerusalém. Os velhos foram mortos, as mulheres foram mortas e forçadas, crianças foram mortas também. Foi um sofrimento terrível com a destruição de Jerusalém. E muito tempo depois, Daniel se recorda disso como tendo sido um ato de Deus. E veja o que ele diz no capítulo 9, versículo 14. Ele diz ao Senhor, ele diz assim no versículo 14 do capítulo 9, Daniel 9, 14. Diz assim: por isso o Senhor cuidou em trazer o mal sobre nós e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Deus matou milhares de pessoas em Jerusalém, escravizou outros tantos, foi algo terrível. O profeta Jeremias escreveu as suas lamentações descrevendo os horrores daqueles dias. Uma punição extremamente pesada, severa, sangrenta, cruel. E Daniel olha para aquilo tudo e diz: o Senhor fez o que é justo. Ele é o juiz de toda a terra. Tudo o que Ele faz é certo. Nós não podemos nos insurgir contra Ele. Tudo o que Ele faz é certo, é reto, é bom, é justo. Nós muitas vezes podemos olhar para classificações como essa e vermos na palavra de Deus essas coisas,
E o Senhor dividindo a humanidade entre justos e ímpios, e reservando para os justos o seu perdão, e reservando para os ímpios a destruição, uma punição severa e eterna. E olhamos para isso e ficamos assustados: Senhor, mas é uma severidade pesada demais. Mas a palavra de Deus diz: tudo que Ele faz é justo, tudo que Ele faz é reto, tudo que Ele faz é bom. E nós caminhamos então, e tendo visto que existem apenas duas classificações, e nós pertencemos a uma delas, e tendo visto que existem apenas duas sentenças de Deus, e nós vamos experimentar uma delas, todos que estão aqui experimentarão uma das duas sentenças de Deus. As pessoas que estão assistindo em casa devem saber disso também. As pessoas que ouvirão essa mensagem depois devem saber disso também. Você que ouve deve saber: eu pertenço a um dos grupos, ou eu sou justo ou eu sou ímpio. Eu ouvirei, eu receberei de Deus uma de duas sentenças: ou eu serei poupado, perdoado, ou eu serei condenado, destruído para sempre. Todos devem saber isso, todos devem conhecer essas coisas, e não adianta nós nos insurgirmos contra isso. Por quê? Porque Ele é o juiz de toda a terra, e todos os seus feitos são justos, retos e bons. E então, tendo aprendido isso, nós chegamos então ao versículo 26, na última divisão desse texto. E esse texto mostra, nos versículos 26 a 33, mostra que existe somente um avaliador. Nós temos duas classificações, nós temos duas sentenças, e nós temos somente um avaliador. Veja o que diz o versículo 26, fala assim: então disse o Senhor, e vejam como começa a sua fala: se eu achar. Quem procura? Quem avalia? Se eu achar em Sodoma 50 justos. Quem é que tem o poder, a autoridade, o conhecimento para olhar para a cidade de Sodoma e encontrar ali, aplicando os seus critérios como juiz, encontrar ali justos, seja em que número for? Nós aprendemos: é o Senhor. Quem avalia? É o Senhor. Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, Ele diz. E notem, ele não somente é o único avaliador, é o único que tem poder para avaliar e reconhecer: Ele é justo. Além disso, além dele ter esse poder de ser o único avaliador, é também Ele que tem o poder de fazer o que quiser. Ele diz: eu pouparei a cidade, eu faço o que eu quero. Se eu encontrar 50 justos e eu tenho condições de avaliar corretamente, eu sou o avaliador, eu conheço os corações e eu conheço os detalhes da vida de todas as pessoas. Eu sou o único que pode procurar, eu sou o único que tem condições de procurar e avaliar. E se eu, na minha procura, na minha busca, encontrar, eu farei o que eu quiser. Se eu achar 50 justos, eu vou poupar a cidade. Eu faço o que eu quero. Se eu não encontrar 50 justos, então eu vou punir a cidade. E eu vou punir a cidade como eu quiser, quando eu quiser e da forma que eu quiser. Eu sou soberano, o meu juízo é livre, é reto, e eu faço o que eu bem entendo. Vocês não são os meus juízes,
Não são vocês que avaliam os meus atos. Não são vocês que olham para mim e observam se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Não. O juiz sou eu. Quem avalia os atos sou eu. Quem pronuncia a sentença sou eu. Vocês, seres humanos, não têm o direito de me avaliar, de me julgar e de dizer o que é certo e o que é errado para mim. Eu procuro. Se eu achar, faço o que quiser. E se não achar, faço o que quiser, na hora que quiser e como quiser. Irmãos, nós temos que colocar na nossa cabeça a grande realidade que Abraão vai mencionar daqui a pouco, no versículo 27, de que nós somos apenas pó e cinza, só isso. Nós não temos o direito, nem mesmo em nós mesmos, nós não temos o direito nem mesmo de falar com Deus. Nós só desfrutamos desse direito, entre aspas, porque Jesus abriu para nós o caminho, para nos achegarmos ao trono da graça. Não fosse isso, em nós mesmos, nós não teríamos o direito nem de falar com Ele, muito menos questionar os seus caminhos. Vejam o que acontece aqui na sequência. Ele diz: eu pouparei a cidade por amor deles. E então, o versículo 27... No versículo 27, Abraão se apresenta com toda a humildade. Ele reconhece que ele é o juiz de toda a terra. Ele reconhece que Deus é quem avalia, que Deus é quem toma suas decisões, que Deus é quem emite a sua sentença. Então Abraão diz: eis que me atrevo a falar ao Senhor. Essa é a postura dele. Eu estou com medo de falar. Eu estou diante do grande Deus, o Deus de toda a terra. Mas eis que eu me atrevo a falar ao Senhor. Eu que sou pó e cinza. Notem, o assunto aqui é a aplicação da justiça. O assunto aqui é o modo como Deus lida com a questão dos justos e dos injustos. É o modo como Deus administra a sua justiça no mundo. Abraão então sabe que ele está diante de um juiz. E a competência desse juiz, o foro desse juiz, é a terra toda. Essa é a extensão da sua competência. Ele é o juiz sobre toda a terra. E Abraão sabe disso. E Abraão sabe que está pisando num terreno perigoso. Ele não quer julgar a Deus. Ele não quer ensinar Deus acerca do que é certo. Então ele diz: olha, eu me atrevo a falar ao Senhor. Por favor, não me leve a mal. Eu me atrevo a me dirigir ao Senhor. Justo eu, que sou apenas, ele diz, pó e cinza. É uma expressão, uma endíades, como nós chamamos, né? Uma endíades. Endíades é quando você usa duas palavras para se referir a uma coisa só. Ele está dizendo que ele é poeira. Quando ele fala cinza e pó, quando ele fala isso, quando ele fala eu sou pó e cinza, isso é uma endíades. É a referência a uma realidade através de duas palavras. Eu sou pó e cinza. E com essa endíades, ele está dizendo que ele é finito e mortal. Ele diz: eu estou diante do juiz de toda a terra, e eu sou finito e mortal. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar porque é um atrevimento da minha parte falar com o juiz de toda a terra. Quando nós olhamos o versículo 27, nós aprendemos uma lição enorme acerca de reverência. A reverência. O meio evangélico perdeu toda a noção de reverência. Toda. Não existe mais no meio evangélico a noção da majestade, da grandeza, da autoridade de um Deus que é imenso e temível. Isso não existe mais. As pessoas pintam Deus como um Papai Noel, um velhinho bonzinho. Eu me lembro quando esse movimento
amalucado neopentecostal começou, entrevistaram uma bispa, eu nem sabia que isso existia, bispa, né? Entrevistaram uma bispa e perguntaram para ela quem é Deus, e ela disse que Deus é uma coisa gostosinha e quentinha aqui dentro da gente. Deus é aquela coisa gostosinha e quentinha aqui dentro da gente. Isso parece mais descrição de problemas estomacais, né? Isso parece gastrite, né? Uma coisa queimando aqui dentro. Isso é gastrite, procura um médico. Deus não é nada disso. Deus não é uma coisa gostosinha e quentinha. Meu Deus do céu! Onde você aprendeu uma tolice desse tamanho? Onde? O nosso Deus é o juiz de toda a terra. O grande Abraão, o grande patriarca Abraão, eleito por Deus para ser pai de muitas nações, aquele por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, aquele que é o herdeiro do mundo, ele se aproxima do juiz de toda a terra e diz: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. É assim que ele se aproxima do Senhor. E é assim que nós que somos crentes temos que nos aproximar dele. Irmãos, nós temos que começar a resgatar a piedade dos antigos. Nós temos que começar a resgatar a reverência dos nossos pais, dos nossos avós, dos patriarcas do passado, e nos aproximarmos de Deus com temor e tremor, reconhecendo a sua imensidão e grandeza, e reconhecendo a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, a nossa vileza. Senhor, eu estou me aproximando do Senhor agora. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque o Senhor é santo e perfeito. Senhor, não atentes para as minhas imperfeições, tem misericórdia de mim e ouve a minha súplica. Eu me aproximo do Senhor não com base nas minhas justiças ou nas minhas noções de santidade. Eu só me aproximo do Senhor porque o seu Filho me revestiu da dignidade dele. E eu só me aproximo do Senhor porque Ele abriu um novo e vivo caminho por meio do seu corpo, por meio da sua carne. Eu só me aproximo do Senhor porque Ele me santificou e me deu essa oportunidade de me achegar ao seu trono de graça. Mas eu sei que eu nada sou, e eu estou aqui diante do Senhor para suplicar a sua ajuda, o seu socorro, a sua direção, para suplicar o seu perdão, para suplicar que o Senhor aceite a minha oferta de louvor e de gratidão, o meu culto aqui nesta pequena igreja. Eu me aproximo do Senhor humildemente, pedindo: aceita a minha adoração tão imperfeita, tão fraca, aceita essa adoração. O Senhor é o juiz de toda a terra, o dono do universo, o Senhor dos anjos, o controlador da história. Aceita, eu estou aqui nesse banco, nesse pequeno lugar. Eu sou sombra e pó, eu sou cinza e pó, mas eu estou aqui na sua presença, com base nos méritos de Jesus. Não há mérito em mim, mas há mérito nele. Eu estou com base nos méritos dele, me aproximando do Senhor e dizendo: aceita a minha adoração. Eu me atrevo a falar ao Senhor, o grande juiz de toda a terra, e apresentar o meu louvor ao Senhor. Nós temos que resgatar essas noções de reverência, porque o que temos visto no meio evangélico é vergonhoso. O nome de Deus é associado a badernas, a fraudes, a mentiras, a enganos, a desordens da pior espécie, e o nome de Deus sendo associado a essas coisas. Então nós nos aproximamos da Escritura e vemos como eram os homens de Deus, e vemos Abraão, e Abraão se aproxima de Deus e diz: eis que eu me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Ele diz isso.
Quando Jó aprendeu acerca da grandeza de Deus e dos seus mistérios, Jó não entendia os mistérios de Deus, não entrava na cabeça dele. Existiam coisas que Deus fazia que Jó não entendia, e Jó questionava essas coisas. Como Deus fez isso comigo? Eu não entendo porque Deus fez isso comigo. Eu sou um homem piedoso. Todos os dias antes do sol nascer, eu me levantava e eu buscava a Deus, intercedia a Deus pelos meus filhos. E eu era um homem justo e íntegro em tudo que eu fazia. Eu olho para a minha vida e eu vejo que a minha vida era uma vida sem mancha. Eu era temente a Deus e honrava sempre. No entanto, os piores males me sobrevieram. Os piores males. Eu perdi tudo. Desse Jó. Eu perdi a minha família. Todos os meus filhos morreram. Todos. De uma vez. Num só dia. Todos. Eu perdi a minha saúde. Eu estou coberto com tumores. Desde a planta do meu pé até o alto da minha cabeça. Eu estou coberto de tumores. Eu não consigo dormir à noite. Eu sinto dores o tempo todo. Eu não posso me deitar. Tamanha é a dor que perpassa todo o meu corpo. Eu perdi a minha fortuna. Eu tinha fazendas, tinha animais. Eu perdi todo o meu dinheiro. Todos os meus bens eu perdi. Tudo. Eu agora estou sentado num monte de lixo. Eu estou sentado num monte de lixo coberto de chagas. Eu perdi tudo. Eu perdi a minha fama. Antes eu andava pela rua, os jovens, quando eu me aproximava, os jovens se calavam por respeito. Eu me sentava à porta com os demais anciãos para julgar, e a minha palavra era respeitada. Hoje as crianças me veem e riem de mim. Eu perdi tudo. E ele transita nessa linha de dúvidas, de questionamentos, não entendendo os atos de Deus. Mas no final de tudo, Deus se manifesta a ele e o repreende. E é curioso, Deus não explica nada para ele, apenas o repreende. Deus não dá explicação nenhuma para Jó. Ele não deve satisfação para ninguém. Ele diz apenas para Jó: onde é que você estava quando eu fundei a terra? O que você sabe? Vamos testar o seu conhecimento. Hora da prova. Você questiona os meus atos. Você acha que pode questionar os meus atos. Ok. Vamos então conhecer a profundidade do seu entendimento. Vamos começar a prova. Primeira pergunta: onde você estava quando eu criei o universo? Explique para mim. Diga para mim, onde estão os depósitos de neve? Onde eu guardo a neve? Explica para mim. Está difícil a prova? Eu vou reduzir um pouco as perguntas para ficar mais fácil. Explique para mim a força do crocodilo. Explique para mim a força do crocodilo. Você não consegue explicar os atos do crocodilo e a força do crocodilo e o poder do crocodilo? E você quer entender a minha força? É isso? E Deus começa então a questionar a sabedoria de Jó. E ele ensina a Jó a reverência. Vejam o que acontece no capítulo 42 de Jó. Jó 42, veja o que é dito. Jó 42. Jó 42, os versículos 1 a 6. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele diz, eu abri a minha boca para falar sobre coisas que eu não entendia. E agora eu reconheço a minha pequenez diante do Senhor. E eu me arrependo disso que eu fiz. Eu questionei o Senhor. E eu não tinha esse direito. Eu não entendo nada. Eu não sei nada. Eu falei de coisas que eu não entendia, de coisas que eu não conhecia. E eu estou arrependido. Eu agora reconheço a sua grandeza e a minha pequenez. E por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Como Abraão e como Jó, nós temos que nos aproximar de Deus dessa forma. Nós temos que trazer de volta para a nossa vida espiritual o conceito correto de como devemos nos aproximar de Deus. Abraão então age dessa forma e ele prossegue então nos seus questionamentos aqui acerca da forma como Deus trataria a cidade de Sodoma. Na verdade, ele está intercedendo pela cidade, ele quer salvar a cidade. Lembrem-se, ele recebeu a promessa, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Parece que o seu coração deseja fazer isso aqui. Ele quer que as famílias de Sodoma sejam abençoadas por meio da intercessão dele. Então por isso ele faz essas perguntas, ele está intercedendo em favor da cidade. Ele diz então, e aqui começa um refrão, e esse refrão vai em frente, ele diz, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. E aí a repetição vai acontecendo. E nessa repetição Deus fala várias vezes, não farei, não destruirei por amor. Não farei, não destruirei. Não farei, não destruirei. E ele prossegue repetindo isso, sem parar. Não farei, não destruirei. Não farei, não destruirei. Vai repetindo, repetindo, repetindo. Jó para nos 10. Jó não, Abraão, né? Abraão para nos 10. Abraão fala, e se houver 10? Também não destruirei por causa dos 10. Abraão parou. O meu avô Antônio, não era lá um grande intérprete, mas ele me disse quando eu era criança, que Abraão parou nos 10 porque ficou com medo de perguntar sobre 5. Pode ser, pode ser. Ele falou assim, Marcos, Abraão foi muito esperto. Ele parou nos 10. Ele não quis arriscar muito. Ok, talvez vovô esteja certo, não sei. Mas o fato é que o que o texto aqui está mostrando, queridos, é que o número não importa. O número não importa. Deus não vai punir o justo com o ímpio. Ele não vai fazer isso. A sua justiça não permite isso. O justo vai beneficiar o ímpio. Deus será mais longânimo com o ímpio, preservando o ímpio para não prejudicar o justo. Esse é o princípio presente aqui. Nós descobrimos talvez nisso o senso de que os justos são o sal da terra, eles preservam. Nós aprendemos aqui que os justos têm um papel na história. É por causa dos justos que a ira de Deus não cai de uma vez por todas sobre esse mundo. Porque esse mundo vive pior do que Sodoma há muito tempo. E por que esse mundo não é destruído de uma vez por todas? Talvez tenhamos aqui a resposta. Deus tem o seu povo espalhado pelo mundo. E talvez por causa disso Deus ainda não interferiu de modo tão terrível, de modo tão pesado. Como nós sabemos dessa realidade? Se os irmãos olharem no capítulo 19, vejam como Deus estava sendo sincero, é claro. Ele não estava apenas jogando com palavras, quando ele dizia que mesmo se houvessem 10 pessoas justas, ele pouparia a cidade. Veja o capítulo 19, no versículo 17. Nós vamos aprender isso dentro de algumas semanas, mas os irmãos já podem ir se familiarizando com a história. Veja aí o que diz 19 e 17. Havendo-os levado fora, disse um deles, este aqui,
que está sendo levado para fora é Ló e suas duas filhas. Ló e suas duas filhas estão escapando de Sodoma. E os anjos pegam Ló e suas duas filhas e levam eles três para fora. Agora notem bem, Ló se atrasou para sair, certamente porque ele tinha que levar duas filhas, e eu sei o que é isso, os anjos ali apressando, vamos embora depressa, e eu imagino as moças ali, mas e cadê minha sandália, cadê o meu brinco, cadê o meu colar, enfim, talvez tenha acontecido isso, eu não sei. O fato é que o texto fala que eles se demoravam. Talvez Ló também quisesse levar algumas coisas. Pessoa de mais idade tem ali os seus apegos. Eu quero levar minha caneca. Você minha caneca. Não tem. E começaram a demorar. E não iam. Então chegou o momento em que o anjo pegou eles três e os levou para fora. E vejam o que acontece. Ele diz assim: livra-te. Salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Aliás, na verdade aqui não era só Ló e suas duas filhas, mas Ló com sua esposa também, eram 3 mulheres, o atraso está bem justificado. Eram 3 mulheres fugindo de casa para não serem destruídas com os demais cidadãos de Sodoma. Respondeu-lhes Ló, vejam aqui a resposta de Ló, ele percebe que ele não vai conseguir escapar. Ele diz: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ele diz: eu não vou conseguir, essa tragédia que virá será uma tragédia tão gigantesca, que eu acho que se eu chegar no monte eu não escapo, nem assim eu escapo. Os irmãos sabem o que aconteceu. É quase que uma bomba atômica caiu naquela cidade. Foi uma devastação inimaginável. E ele com medo, ele fala: eu não vou conseguir escapar. Se eu chegar no monte eu não consigo escapar. E ele diz no versículo 20: eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo. E vejam como ele termina a frase: para não subverter a cidade de que acabas de falar. Se você entrar lá, essa cidade eu não destruo. Se você entrar lá, você, sua esposa e suas filhas, 4 pessoas, no final entraram 3, mas se você entrar lá, eu não vou destruir essa cidade, por causa de vocês. Ele prossegue no versículo 22 e diz: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Zoar significa pequena, era uma cidade pequenininha, e o que salvou aquela cidade foi o fato de Ló ter entrado ali com suas filhas, e Deus poupou a cidade por causa dessas 3 pessoas. Abraão poderia ter continuado a pergunta: e se fossem 5? Não destruirei por causa dos 5. E se fossem 3? Não destruirei por causa dos 3. Eu sou o juiz de toda a terra, eu separo bem as coisas, eu não destruo o justo com o ímpio. Eu enuncio as minhas sentenças com precisão. Eu executo as minhas sentenças com precisão. Eu não puno o ímpio com o justo. Pelo contrário, o ímpio é até beneficiado pela presença do justo, porque eu sou longânimo. Mas nós aprendemos que há um momento em que essa longanimidade de Deus chega a um ponto máximo. E Ele faz o quê? Ele remove os justos e pune os ímpios. Ele fala: como eu não posso punir o justo com o ímpio, eu vou remover os justos daqui e vou punir os ímpios. E ele fez isso com Ló.
E Ele fará isso mais uma vez. Nós sabemos que um dia o Senhor levará embora a sua igreja e derramará sobre esse mundo a sua fúria. Nós aprendemos em 1 Tessalonicenses 1,10 que Ele nos livra da ira vindoura. Um dia o Senhor removerá a sua igreja deste mundo e derramará sobre esse mundo a sua ira. É como se a história de Ló fosse um prenúncio do que acontecerá no futuro. Bem, muito bem. Aqui termina a história. O texto diz no versículo 33 que Abraão parou de falar e o Senhor se retirou e Abraão voltou para o seu lugar, para a sua tenda. A conversa termina de forma abrupta, acaba de repente. E imediatamente o cenário muda. Agora o capítulo 19 fala de Sodoma. Nós vamos entrar em Sodoma. Vamos visitar Sodoma na semana que vem. Agora o cenário muda. As câmeras agora, as lentes agora nos colocam dentro da cidade de Sodoma. Nós vamos entrar nessa cidade e vamos conhecer essa cidade. O cenário mudou, não estaremos mais na propriedade de Abraão, estaremos na cidade de Sodoma e veremos o que vai acontecer nessa cidade. O que é importante ao fim disso tudo destacar, é importante destacar o seguinte: nós aprendemos que existem duas classificações, justos e ímpios. Nós aprendemos que existem apenas duas sentenças, a destruição e o perdão. E nós aprendemos que existe somente um avaliador, que é Deus. E a grande pergunta então que surge diante disso é a seguinte: como eu posso fazer parte do grupo dos justos? Como? E essa não é uma pergunta qualquer. Essa não é uma pergunta qualquer, porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que há injustiças. Mesmo a pessoa que é justa aos seus próprios olhos, se ela avaliar a sua vida com bastante cuidado, ela vai encontrar imperfeições. Imperfeições que um Deus santo não pode relevar. Imperfeições que um Deus perfeito, justo e santíssimo não pode dar um tapinha nas costas e dizer: isso não é nada. Nós encontramos na nossa vida, mesmo nas nossas ações mais perfeitas, nós encontramos na raiz delas, nós encontramos a marca da podridão. Nós encontramos a marca do orgulho próprio, da autocomplacência, do olhar para si como uma pessoa boa, o desejo de reconhecimento pelas coisas boas que nós fazemos. Nós, quando olhamos para as nossas ações boas, nós esperamos que outras pessoas também vejam, e vendo essas ações boas, nos admirem. Nós encontramos, mesmo nas nossas ações mais benignas, nós encontramos ali a marca do egoísmo, a marca do desejo por reconhecimento, não o desejo de glórias sendo dadas a Deus, mas o desejo de que glórias sejam dadas a nós. Mesmo nas nossas melhores ações, quando nós olhamos para as ordens de Deus e nós comparamos a nossa vida com aquilo que Deus ordenou, nós percebemos que nós somos desobedientes. A palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de toda a tua alma. E nós olhamos para nós e nós vasculhamos a nossa vida e tentamos descobrir um dia na nossa vida, um dia sequer, em que nós amamos a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, um dia sequer, e nós não achamos esse dia. Nós procuramos então uma hora, e não achamos essa hora. Procuramos então 5 minutos, e não achamos esses 5 minutos. E então continuamos a ler a Bíblia.
E aprendemos uma outra ordem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós procuramos um dia na nossa vida em que nós amamos o próximo como a nós mesmos, e não encontramos esse dia. Então procuramos uma hora e não encontramos essa hora. Procuramos então 5 minutinhos e não achamos esses 5 minutinhos. Então surge a questão: como então eu posso, sob o critério de Deus, sob a avaliação de Deus, ser justo e não ímpio? Eu falei a vocês sobre o livro de Jó. Há uma pergunta no livro de Jó que é intrigante, que deve ser feita por todos nós. Jó no capítulo 25. Veja o que diz Jó 25. Os irmãos devem observar, é uma pergunta importantíssima, que alguém fez. Bildade, o suíta, fez essa pergunta em Jó 25. E todos nós, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua santidade, devemos fazer essa pergunta. E aprendendo essas lições de Gênesis 18, devemos fazer essa pergunta. Vejam como é a pergunta, diz assim: então respondeu Bildade o suíta. Ele disse várias coisas erradas, esse homem, Bildade o suíta, mas aqui ele diz algo certo. Ele diz assim: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Agora vejam, como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Como? Ele é santo, ele é puro, ele é justo. Como alguém pode ser justo diante dele? Veja o versículo 5. Eis que até a lua não tem brilho, perto dele a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, nem as estrelas. E ele prossegue: quanto menos o homem, que é gusano, e o filho do homem, que é verme. Diz: como nós podemos ser justos diante de Deus? Nós somos apenas vermes. E isso deve nos preocupar muito, porque conforme aprendemos em Gênesis 18, só existem 2 grupos: os justos e os ímpios. E os ímpios serão condenados. Como nós podemos passar para o grupo dos justos e não sermos condenados, mas perdoados? O apóstolo Paulo responde, e nós vamos encerrar nossa exposição com esse texto. O apóstolo Paulo responde em Romanos 3. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo fala: como eu posso deixar o grupo imenso dos ímpios e passar para o grupo dos justos? Ele diz no versículo 20, Romanos 3:20, ele diz assim, Romanos 3:20: visto que ninguém será justificado ou considerado justo, ninguém será considerado justo diante dele por obras da lei. Mesmo que você cumpra a lei, ainda assim você não vai conseguir obter a sentença de justo. Não é possível, porque existe uma injustiça dentro de você. Mesmo que você cumpra a lei, ainda assim você continua sendo injusto. O texto diz: em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei realça o pecado e até impulsiona o pecado. Não há como você ser justo obedecendo a lei de Deus. E então ele diz no versículo 21, como eu posso passar do grupo dos ímpios para o grupo dos justos? Ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, Deus revelou como alguém pode ser justo.
Esse é o sentido desse versículo. Deus revelou como alguém pode ser justo. Aquela pergunta de Bildade, o suíta, vai ser respondida agora. Bildade, o suíta, fez uma pergunta séria. O apóstolo Paulo, séculos e séculos e séculos depois, responde a pergunta de Bildade: como o homem pode ser justo? E aqui então Paulo diz que se manifestou agora a forma como alguém pode ser justo diante de Deus, e isso é testemunhado pela lei e pelos profetas. Ele explica no versículo 22, essa justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, e essa justiça de Deus é para todos, e sobre todos os que creem. Paulo respondeu à pergunta de Bildade. Existe somente uma maneira através da qual você pode sair do grupo dos ímpios e passar para o grupo dos justos, e Deus revelou isso. Como é? É pela fé em Jesus. Eu olho para mim e eu vejo somente imperfeições. Eu me esforço para ser justo, não consigo ser justo. Eu tento cumprir a lei, não consigo cumprir a lei. Que saída há para mim? Eu me junto à Bildade, o suíta, e digo com ele: como pode o homem ser justo diante de Deus, se nem as estrelas são puras diante dele? Como eu posso ser? Então Paulo responde: é possível você ser justo se você crer em Jesus Cristo. Se você crer em Jesus Cristo, você será perdoado e justificado. E então você sairá do grande grupo dos ímpios e será incluído no grupo dos justos. E então a sua sentença não será sentença de destruição, a sua sentença será sentença de perdão. É necessário se aproximar dele e dizer: Senhor Jesus Cristo, eu não tenho esperança, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra opção. Só há uma justiça e o Senhor revelou uma só. Eu quero então confessar aqui a minha pequenez. Eu sou pó e cinza, e não há justiça nenhuma em mim. Eu sou ímpio e estou caminhando para o dia em que eu vou receber uma sentença terrível de destruição. Mas eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim, e agora, pela fé em Jesus, a fé que agora eu deposito nele, eu peço que o Senhor me remova desse grupo terrível e me coloque no grupo dos justos. Eu recebo Jesus em minha vida, eu creio nele como meu Redentor, eu invoco o seu nome, eu desisto de mim e creio nele, na justiça dele, e eu o recebo em minha vida como meu Redentor. Fazendo isso, crendo nele, nós deixamos então o grupo dos ímpios e passamos a compor o grupo dos justos. Fica para trás a sentença terrível de destruição e nós receberemos a sentença de perdão. A que grupo você pertence? Dependendo da resposta, deposite hoje a sua fé no Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esses versículos que aprendemos em Gênesis 18, que a sua palavra nos alimente e nos exorte. Não permita que sejamos levados por conceitos vãos, por invenções, por palavras vazias, mas que a sua palavra seja o nosso alimento e a fonte do nosso conhecimento. Dá-nos um amor profundo por ela e que ela sustente a nossa fé e a nossa vida. Abençoa todos os que estão ouvindo essas palavras, para que possam olhar para si, e se ainda pertencem ao grupo dos ímpios, destinados à destruição, que o Senhor trabalhe em seus corações, para que tomem o rumo, o único rumo da justiça, que é a fé em Jesus. Nós pedimos essas bênçãos, em nome dele, amém.